Muito que bem, senhoras e senhores, eu sou Felipe Noronha, este é o Eu Vim de Santos e hoje eu vou cumprir uma promessa que fiz a mim mesmo depois de ler um comentário do Rafael Moroni, que assiste aqui ao canal. Um abraço, Moroni, um abração pra ti. Ele pediu para que eu olhasse a pesquisa de torcidas que o portal O Globo divulgou no último mês de julho. Eu enrolei, a gente teve um mês agitado, né? Várias contratações, jogos importantes e tal. Mas essa semana tá tudo tranquilo. Inclusive amanhã tem CT, hein? Amanhã tem vídeo no CT se tudo der certo. Claro, se você está assistindo nesta quinta-feira ao vídeo. Mas hoje eu consegui. Essa semana tá tranquila, eu consegui parar, observar, pensar no que ia falar e resolvi fazer um vídeo sobre essa pesquisa de torcida. Eu vou passar aqui na tela ao lado, né, como vocês devem ter reparado, se a edição deu certo, e vou comentar os tópicos que tal pesquisa trouxe. Mais do que ser a nona maior torcida, que é o que a gente vai mostrar daqui a pouco, o Santos, segundo essa pesquisa, tem a nona maior torcida do país, tem partes, tem tópicos específicos que são muito interessantes da gente discutir, principalmente a nova geração de santistas, que eu creio sempre... Qual o passado de crer? Eu criei? Sei lá, deu branco. Sempre acreditei que existia até pela geração Neymar e que essa pesquisa consolida. Então vamos passar tópico a tópico, vamos com calma, olhando. Veja que o título é Pesquisa Inédita aponta 26 maiores torcidas do Brasil. Veja a lista, o Santos está ali no cantinho, mas a gente já vai para o ranking em que o Santos aparece aí no nono lugar. Atrás de Flamengo, Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Vasco, Grêmio, Cruzeiro, Inter. Já à frente de Galo, Bahia, Botafogo, Fortaleza, Sport e o Fluminense só em 15º. Antes até de a gente comentar essa posição, é interessante ver que entre as 25 aparece até o Botafogo de São Paulo. Achei muito curioso. Mas aí você já percebe que são realmente torcidas com pouca gente, porque o América Mineiro, que não lota estádio, nem sob decreto na Libertadores, já está em 22º, Botafogo em 25º, Botafogo de São Paulo, né? E o Coxa, né, surpreendentemente lá embaixo, esse lota estádio lá, mas muito abaixo, inclusive do Atlético Paranaense, que também aparece aí só na 21ª posição, sem o H, como você pode perceber. A gente pode subir o Atlético e o Coritiba a uma posição, porque tem a seleção ali em 19º, né? Mas enfim, essa é uma discussão lá para os paranaenses. O Santos está no top 10, em nono lugar, com 2,2% do total, segundo essa pesquisa. Acredito que essa tendência de crescimento do Flamengo seja óbvia pelos últimos anos. Corinthians, São Paulo e Palmeiras são times da maior capital do país, é normal que estejam à frente. Vasco a mesma coisa, está na segunda maior capital, junto ao Flamengo, e é muito forte no Nordeste, daqui a pouco a gente vai ver. Grêmio, Cruzeiro e Inter são sempre... O Inter está empatado com o Santos, né? Mas são sempre times que o Santos está ali embolado. Acho normal, acho uma posição bem esperada e justa o Santos aparecer em nono, com 2,2% do total de torcedores. Bem legal que esteja à frente de Atlético, de Fluminense, de Botafogo, né? Principalmente. Os outros estão ali na briga de sempre, Bahia, Fortaleza, Sport. Legal vê-los entrando aí nesse top 15 no caso desses três. Mas enfim, o Santos é o nono lugar nessa listagem. Eu recomendo o texto, vou botar o texto aqui no link da descrição, né? Vou botar o link do texto na descrição. Então vocês podem ler com mais detalhes caso interessem. Eu vou fazer, claro, um vídeo mais curto aqui pra gente tentar pegar detalhes. Enfim, nesse texto, são 3 textos na verdade. Este só tem a lista principal, aí tem um outro que eu vou colocar na tela agora, que tem os tópicos mais separados, né? Tem tópicos mais específicos pra gente discutir. Deixa eu ver aqui. É o mesmo fundo, mas aqui já tem um título diferente, ó. Pesquisa das torcidas, veja ranking geral por sexo, idade, raça e outros. Então vamos lá. Aqui a repetição do top 25, né? E aqui eu tenho uma coisa interessante. Vamos começar já com essa parte que é bastante interessante. Muita gente fala, não, porque o Santos é o meu segundo time. Eu tava discutindo com o Biratã Leal, discutindo no caso, conversa, não brigando, pelo amor de Deus, sobre como incomoda, né? Quando você fala que o Santos é o quando você ouve, na verdade, no nosso caso, que o Santos é o segundo time. Porque é algo que o Santista não gosta. A gente quer que o nosso time seja o primeiro. Eu, por exemplo, tenho o Juventus como segundo time. O torcedor do Juventus mesmo não vai gostar de ouvir que eu tenho o Juventus como segundo time. É claro que incomoda. Mas no Santos sempre se popularizou isso. Não, porque o Santos é o segundo time em geral. A pesquisa aponta que não é bem assim. Veja que tem 10 combinações de times mais citadas e o Santos não aparece. Ó, Flamengo mais Corinthians, mais Palmeiras, mais Paysandu. Isso aí com certeza não parar. Depois Corinthians e São Paulo, Corinthians e Palmeiras, o que é bem curioso, mas enfim.
Flamengo e São Paulo, Flamengo e Vasco, Flamengo e Vitória, Palmeiras, isso com certeza na Bahia. Até tem um São Paulo e Bahia ali, uma combinação curiosa. Corinthians, Ceará, Palmeiras e São Paulo. Enfim, são combinações todas bizarras, tirando as do Nordeste, mas é uma questão lá cultural. Mas o Santos não aparece. Ninguém tá falando nesse caso que o Santos é o segundo time, então é bom a gente quebrar esse tabu. Quem foi mais citado como segundo time? Palmeiras, líder, Flamengo, Corinthians, São Paulo e o nosso querido Papão da Curuzu em quinto. Fatalmente, lá, coisas do Pará. O Santos não aparece nisso. Então vamos quebrar essa história. Aqui fala sobre como os brasileiros torcem, quem tem um time só, quem tem dois times, quem não torce para nenhum time, não interessa. Fidelidade. O Santos também não aparece nisso, né? Grêmio, Flamengo, Corinthians, Cruzeiro, São Paulo, Vasco, Palmeiras têm torcedores mais fiéis, de forma exclusiva. Aparentemente o Santista é Santista, mas torce por outro time. Provavelmente, a gente aqui é chute mesmo, deve ser em regiões mais longe aqui de São Paulo, porque eu sou Santos e sei lá, Bahia, sou Santos e Fluminense de Feira de Santana, não sei. Deve ter relação com isso, mas aí é só discutível, né? A gente não tem como cravar. Aqui quem não torce, papapá, não me interessa, não gosta de futebol, não gosto. Tô brincando. Essa parte é interessante. Os 20 times mais citados pelas mulheres. O Santos aparece em 11º. Eu quero discutir isso. Eu tenho visto na Vila Belmiro, claro, que é onde a gente sente, né, o pulso da torcida. Mas principalmente aqui no meu canal, claro, porque tem um público, um crescimento exponencial da torcida feminina do Santos. Na Vila a gente vê cada vez mais mulheres. Vocês estão falando com alguém, no caso eu, que vai há 27 anos nesse estádio. Eu sei do que estou falando, eu sei do que eu vejo lá. Claro, posso provar isso? Não posso, não é como se eu tivesse acesso aos dados que provam que tem mais mulheres. Mas no visual, que é o que dá para fazer, cada vez mais nesses anos eu tenho sentido a presença de mulheres. O único ano que teve mais presença de mulheres do que na atualidade foi 2008, porque 2008 tinha promoção de criança e mulher de graça. Então basicamente estava chapado de criança e mulher. E o time estava para cair. Agora, com um time bem razoável, assim, eu tenho sentido um movimento muito forte de torcida feminina. Isso é muito importante. No canal, até para exemplificar o que eu falei, eu sinto mesmo porque às vezes até onde a pessoa se sente mais à vontade. A mulher que mora longe, a mulher que sabe que não vai ser rebatida porque falou numa rede social aleatória, sei lá, escreveu uma coisa no Twitter, vê um macho chato falar bobagem. Aqui, pode falar. Se alguém vier encher o saco, me avisa que eu já bloqueio, que aqui é assim. Aqui elas se sentem mais à vontade, pelo menos eu sinto isso. E claro, a gente tem os vídeos de futebol feminino com a Anitta, tem espaço para as mulheres falarem. Tem várias membras que aparecem em lives e que comentam, que estão lá no grupo, e ninguém nem louco de rechaçar o que elas estão falando, de forma mal educada, claro, você pode discordar, mas ninguém é louco de ser mal educado, porque a gente precisa respeitar todo mundo. E esse crescimento só acontece se você respeitar quem está chegando, seja criança, seja mulher, seja o que for. Tem que respeitar quem está chegando. E eu tenho sentido esse crescimento na torcida feminina. O 11º lugar eu acho que tem um potencial enorme para crescer. Até porque é 1,3%, né? Dá para chegar ao 2,2% do total, por exemplo, que já cresceria o Santos ali para oitavo, na frente do Inter. Então tem um espaço legal para crescer. Torcidas por raça, cor. O Santos está muito atrás, né? Entre pretos e pardos, só 1,1% também, 14º. E 3,5% entre os brancos, colocaria o Santos com a sexta maior torcida nesse ranking. Não sei, realmente eu preciso ter muito estudo para poder comentar, mas me surpreendeu, fiquei bastante surpreso, realmente gostaria até de entender por que a nossa torcida está tão para trás nessa questão. Talvez seja um crescimento de regiões com mais pessoas negras, talvez seja questões de periferia, que infelizmente no Brasil a gente sabe que o centro é branco, né? Um saco, uma segregação enorme que existe no país. Eu que moro em São Paulo sei muito bem disso, e a gente vê, né, como acontece. Mas assim, quem tiver mais estudo, mais o que trazer do que eu posso nesse momento, por favor, bote nos comentários. Mas de novo, eu vejo um potencial de crescimento enorme nessa questão, até pela geração Neymar, que a gente chega agora para discutir. Esse ranking é um pouquinho confuso. Você vê que o Santos está aqui, ó. O Santos está ali em 1, 2, 3, 4, 5, 6, sétimo entre os mais novos, de 16 a 24. Aí o tracinho do Santos cai, ó. Entre 25 a 34, perdão, vai para 1%. Depois 1% de novo. Ele vai e volta. Depois vai para
1%? Calma aí, o traço do Santos, além de tudo, tá fino. 1%, 1,2%, 1,3% de 45 a 59, e aí, claro, voa nos mais velhos até 60, de mais de 60 anos, com 4%, afinal de contas, a gente torce pro Santos. Tem muito senhor e senhora de idade. É verdade. Mas o que eu quero que vocês notem é que 25 a 34, 35 a 44, 45 a 59 são rankings mais baixos do Santos. Os idosos, tudo bem, a gente sabe que ia ser alto mesmo, mas olha esse 16 a 24, quanto importante a gente notar que tá atrás de Flamengo, Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Vasco, Cruzeiro, e vem o Santos com 3,4, quase 50% a mais, aliás, mais de 50%, né? Além do que o do total, que é 2,2. Entre os mais jovens, o Santos está crescendo. E veja, a pesquisa começa nos 16 anos. Quem tem 16 anos hoje, em 2022, tinha 4 em 2010. Digamos que já fez aniversário. Tinha 4 em 2010. É o cara que cresceu vendo o Neymar. Quem tem 15, 14 anos, viu o Neymar em 2011, em 2012, até um pouquinho em 2013. Tem mais gente para crescer nessa torcida aí. Tem um potencial enorme do Santos crescer nessa torcida aí nos próximos anos. Dos 16 a 24, e eu tenho certeza que dos 15 para baixo, a torcida é muito grande. Porque viu o Neymar. É a geração que está chegando na hora de ser pesquisada, 16 anos é quem pode votar, né? É quem pesquisa, que viu o Neymar. E se apaixonou pela geração Neymar e começou a torcer pro Santos. Então nos próximos anos a gente deve ver um crescimento da torcida, principalmente nessa faixa de 16 a 24. Fiquem de olho nisso, vale a pena. E assim, eu tenho sentido isso também na Vila. Eu acho que o grande ponto dessa questão da idade é esse. A geração Neymar tá chegando. Tá chegando na idade em que opina, em que responde pesquisas, em que vota, em que se faz presente nas redes. E até, eu podia ter aberto o dado antes. Eu vou até caçar aqui, enquanto falo com vocês, eu vou botar o meu computador no colo. Porque eu tenho a sensação, se eu for rápido eu consigo chegar, de que o público aqui do canal também é muito jovem. Deixa eu ver se eu acho aqui. Se eu não achar, tá tudo bem. Não é em configurações, personalizações, papapá. Estatísticas, achei aqui. Vamos ver. Visão geral de público. Vou ver se eu acho na faixa etária. Olha, 94% do meu público é no Brasil. E o segundo, o Japão, com 0,8%. Estados Unidos vem depois. Ah, infelizmente eles não estão dando idade. Ah, estão sim, achei. Achei. Ó, olha o padrão se repetindo. Aqui no canal, é claro que você dificilmente se declara criança na internet, né? Ninguém vai lá e marca tem 13 anos porque você não pode participar das redes. Mas de 18 a 24, que de novo é o público Ney, 20% aqui do canal. De 25 a 34, 32. São os dois maiores públicos. O público jovem é muito forte entre os santistas. Aliás, o santista é muito forte, né? No público jovem. Tá chegando uma nova geração. 95% do público aqui é feminino, só 4% feminino. Masculino, 95%, só 4% feminino. Cadê mais as mulheradas aí? Tem que chegar a mulherada. Dito isso, é muito importante a gente notar esse trecho da pesquisa de que a geração Neymar tá chegando e, cara, torcedor não pode mudar clube. Quem muda clube não é torcedor de verdade. E aí a média geral, né, pra gente ir encerrando, é o total que a gente viu. Normal, que ranking de torcidas, da onde é isso aqui? O que é isso aqui? De torcidas. Ah, em capitais. Olha lá, como em capitais, apesar de todo mundo falar, não, porque o Santos tem muita torcida na capital. O Santos não tá nem entre os 15 em capitais, hein? Mas, ó, em cidades do interior, o Santos está em 8º. Isso aqui é um ponto importante a gente discutir. Claro, capital São Paulo tem mais gente de qualquer jeito. A proporção pode ser baixa, mas tem mais no total. Mas isso aqui é interessante a gente olhar. O Santos tem mais santistas, mais torcedores, perdão, em cidades do interior do que nas capitais. Isso é importante para o próprio clube olhar e falar. A gente precisa apostar nesse público de interior. Provavelmente aqui interior é qualquer cidade que não seja capital. Então eu estou considerando Santos interior, estou considerando, sei lá, São Caetano, que é do lado de São Paulo, interior. É importante notar isso. A torcida do Santos não está nas capitais, segundo essa pesquisa. A fé da torcida a gente vai pular, porque a gente respeita todas as religiões. Regiões do Brasil, Sudeste, ó, o Santos está em 8º. Normal. Nordeste, o Santos está só em 13º, mas tem presença. Presença que ó, os times do Sul não tem, por exemplo.
Presença que os times de Minas não têm, por exemplo. É algo para o Santos observar. Presença no Nordeste. Centro-Oeste e Norte. Ó, o Santos em oitavo, hein? Cara, isso aqui é muito importante. Porque, olha só, se a gente parar para pensar que tem os 3 da capital, 3 cariocas, o Botafogo passa. O Flu sequer aparece e o Santos ainda está atrás do Remo, empatado com o Paysandu, Norte e Centro-Oeste. Olha mais um nicho aí para o Santista, para o Santos observar o seu torcedor. Centro e Norte do país. E no Sul aparece também, ó. 9º lugar. Brigando ali, por exemplo, com o Coritiba. Estamos à frente do Coritiba no Sul. É outro quesito importante para o Santos observar. A torcida do Santos tá, algo que eu sempre defendi aqui, eu sempre uso Manaus como exemplo, né? Porque a torcida do Santos que me acompanha não está exatamente em São Paulo, estado, nem em Santos, cidade. Tá por aí. Eu recebo comentários de Manaus todo dia. Ó, forte no Centro-Oeste, forte no Norte, forte no Sul, mais ou menos forte no Nordeste, não aparece tanto, mas muito forte no Sudeste também. O torcedor do Santos está espalhado. Espalhado. O clube precisa observar isso com carinho. Para mim, o que eu tiro dessa pesquisa, concluindo, porque já está ficando longo demais. Geração Neymar está chegando e o Santos precisa explorar o seu público em todo o país e não focado só na capital, só na Baixada. Como? Aí, meu amigo, eu não sou marqueteiro, nunca pisei numa aula de marketing na vida. Mas que alguma coisa tem que ser feita. Tem que ser feita. Geração Neymar tá chegando, inclusive ele também. Beijo, tchau.